João capítulo 7, versículos 16 e 17, que diz: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Amém, irmãos? Pode tomar assento, em nome de Jesus. Nesta noite, irmãos, nós queremos falar sobre um erro muito grande que as pessoas têm. Elas entendem que se elas estão numa igreja, e a igreja que elas estão é uma igreja que prega tal coisa, e elas se adaptam àquela igreja, então elas estão bem com Deus. Então as pessoas hoje, elas pensam assim: se eu estou numa igreja e lá está bom para mim, eu estou bem. Mas não é verdade. Isso é um erro muito grave, porque o que determina para nós a nossa salvação não é uma igreja, não é um ministério. O que determina a nossa salvação é a obediência à palavra de Deus. E Jesus diz aqui, neste capítulo e versículos que nós lemos: se alguém quiser conhecer a vontade de Deus, vai conhecer a respeito da sua doutrina. Então hoje tem igreja que só quer o coração, outra igreja que tudo pode, outra a igreja pode beber, outra igreja pode fumar, tem outra igreja que pode ir na praia, e assim por diante. Tem igreja para tudo que é tipo de gente. Então eles acham assim: se lá na igreja A não posso beber, eu vou para a igreja B que lá eles deixam. Então eu estou dentro de uma igreja. Se eu não posso ir na igreja B porque lá eles não permitem que tenha televisão, eu vou então para a igreja C, porque lá pode ter televisão. Se eu vou na igreja C e lá eles não permitem que jogue futebol, eu vou na igreja D, porque na igreja D eles têm até time de futebol, tem os atletas de Cristo lá. Então assim as pessoas hoje, elas agem. Então se elas vêm aqui nesta igreja e olham esta igreja assim e vê que aqui tem algumas coisas que não dão certo com a vida delas, elas não mudam, elas procuram uma igreja que se adapta à sua vontade. Mas infelizmente, irmãos, as pessoas que agem assim, elas estão inteiramente erradas. Nós temos que entender que o evangelho ele é um só. O evangelho ele não é vários evangelhos, ele é um só. O evangelho, a palavra de Deus, é uma palavra só. O que Jesus falou quando ele esteve nesta terra é para continuar até a vinda do Senhor. Mas aí eu pergunto para os irmãos: por que será que hoje nós temos várias e várias igrejas? Um prega uma forma, outro prega outra forma, e assim por diante. Irmãos, a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, vamos ler 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, Paulo aqui está explicando para a igreja que nos últimos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, ele começa dizendo assim: porque virá tempo, e esse tempo já chegou, é hoje, virá tempo em que as pessoas não suportarão ouvir a doutrina, mas elas vão começar a ter repúdio da doutrina e vão procurar alguém que pregue como elas gostam, vão procurar igrejas que pregam aquilo que elas gostam. Então essas pessoas vão para outras igrejas e vão estar lá fazendo aquilo que elas gostam de fazer e não aquilo que a palavra de Deus nos mostra que devemos fazer. A Bíblia ainda diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, olha Paulo falando dos nossos tempos de novo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé,
alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E aí Paulo diz por que isso iria acontecer? Por causa da hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém? Então, nós lemos aqui que Jesus, ele disse: se alguém quiser fazer a vontade de meu Pai, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se ele fala de si mesmo. Jesus estava dizendo, meus irmãos, que ele estava implantando na terra uma nova doutrina, uma doutrina espiritual. Ele estava trazendo mandamentos espirituais que o homem não entendia até aquele momento. Ele estava trazendo algo, uma revelação maior, porque na lei mosaica, se pegasse uma pessoa em adultério, se pegasse ali uma pessoa que estava em ato de adultério, como aquela mulher que foi pega em ato de adultério e colocada na frente de Jesus, a Bíblia diz que se a pessoa fosse pega em adultério, ela seria apedrejada. Mas Jesus, na doutrina que Jesus estava trazendo, uma revelação mais ampla deste pecado, Jesus estava mostrando que se, na verdade, alguém olhasse para outra pessoa com olhar impuro, se a pessoa olhasse para o sexo oposto com desejo impuro, sem tocar na pessoa, mas só ter o desejo impuro, já estaria pecando. Então a doutrina que Jesus estava trazendo é uma doutrina muito ampla, e era uma doutrina espiritual que o povo não conseguia entender. E era a doutrina que ele estava trazendo, não era uma doutrina dele. Ele disse: olha, isso que eu estou trazendo para vocês, estes ensinamentos que eu estou trazendo para vocês, são ensinamentos que o meu Pai me deu. Jesus disse: qual é que são os dois maiores mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os dois e maiores mandamentos. Nisso está baseado a lei e os profetas. Porém Jesus, quando antes de morrer, ele reuniu seus discípulos e disse: agora eu vou dar um novo mandamento, um mandamento mais amplo, um mandamento maior. Eu vou dizer para vocês o seguinte: aquele que amar o seu irmão como eu vos amei, este é o maior mandamento. Amar o seu irmão como eu os amei. Jesus estava dizendo, então, vocês têm que amar uns aos outros a ponto de dar a própria vida um pelo outro. Isso então era um mandamento mais amplo do que aquele primeiro mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus continuou esta doutrina, ensinando e fazendo com que as pessoas entendessem que o que ele estava trazendo não era algo para ser dividido. A doutrina, o ensinamento, e doutrina significa ensinamentos, conjunto de ensinamentos. Então todo aquele conjunto de ensinamento que Jesus estava trazendo não era para ser dividido e para ser analisado segundo a ótica e a percepção humana. Não, era para nós estarmos dentro dela e fazermos uma interpretação exata, primeiro pelo Espírito Santo e segundo pela hermenêutica. Ou seja, para que serve a hermenêutica? A hermenêutica é uma forma que nós temos de compreensão, de interpretação da Bíblia Sagrada. E as pessoas hoje não querem saber de hermenêutica, não querem saber de estudar a Bíblia, não querem saber o que Jesus disse realmente. Eles pegam um texto, eles pegam um versículo da palavra de Deus e formam uma doutrina. Por exemplo, um texto muito conhecido que todos os crentes usam, eles dizem assim: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então quando eles pegam esse versículo e colocam lá num quadro, ou colocam a Bíblia aberta naquele versículo, diz assim: eu posso fazer tudo. Então eu posso jogar futebol, eu posso ir na praia tomar banho seminu lá junto com as pessoas que estão também seminuas, eu posso beber, eu posso fumar, porque a Bíblia está dizendo aqui que eu posso todas as coisas. Esse versículo está dizendo que eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Eles tiram o versículo e colocam de lado e formam uma doutrina. Mas a palavra de Deus, quando diz este versículo, nós temos que deixar o versículo dentro do texto. O texto está dizendo, Paulo escreveu aquilo ali porque Paulo sofria, Paulo foi açoitado, Paulo sentiu fome, Paulo sentiu nudez, Paulo foi preso,
preso, Paulo foi chicoteado, Paulo foi apedrejado, e quando ele foi citando tudo o que aconteceu com ele, no final ele diz: eu posso tudo em Cristo que me fortalece. Paulo estava explicando que tudo que ele sofreu, ele podia sofrer porque Cristo fortalecia ele. Paulo estava mostrando então que ele sofria tudo por amor a Deus, e ele era fortalecido por quê? Porque Deus estava com ele. Mas as pessoas começam a traduzir a Bíblia segundo a sua vontade. Por quê? Porque são doutores que se amontoam para fazer um evangelho segundo a sua própria vontade. Se você for numa igreja, lá ela prega que você pode fazer qualquer coisa, que nada dá errado, vem como está e permanece como você quiser. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia diz no capítulo 12 de Mateus, vamos ler para nós entendermos um pouco mais. Capítulo 12 de Mateus, versículos de número 48 e 49. Mateus capítulo 12, versículos 48 e 49. Diz assim: porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. E aí o versículo 50 diz: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Vejam só, Jesus, ele estava aqui implantando na terra o reino de Deus. E ele, quando ele começou a implantar o reino de Deus, ele trouxe as doutrinas de Deus. Ele trouxe aqui as leis espirituais de Deus. E aí Jesus estava talvez lá na sua casa e estava explicando sobre o reino de Deus, explicando sobre a vontade de Deus, explicando sobre o amor de Deus. E alguém chega e diz: Jesus, dá licença um pouquinho para a sua pregação, porque lá fora está a tua mãe, teus irmãos e as tuas irmãs, eles querem falar contigo. E Jesus diz assim: mas quem é que são minhas irmãs, meus irmãos, minha mãe? Aí ele apontou para os discípulos que estavam sentados ali e disse: esses aqui, esses são a minha família. Jesus então, ele destituiu até mesmo a sua família do reino de Deus. Ou seja, se a pessoa não está enquadrada dentro da vontade de Deus, não adianta dizer que é parente de Jesus, não adianta dizer que é crente, não adianta dizer que é cristão, não adianta dizer que é evangélico, nada adianta. Se você não andar segundo o padrão bíblico, você não está correndo a carreira legitimamente. Jesus disse: olha, a minha mãe, as minhas irmãs que estão lá fora, se elas fossem minhas parentes, estavam aqui ouvindo o que eu estou falando, porque eu estou trazendo a doutrina de Deus, mas elas não querem. Até pelo contrário, no capítulo 3 de Marcos, a Bíblia diz que os parentes de Jesus, a mãe de Jesus, as irmãs de Jesus, os irmãos de Jesus, eles queriam prender Jesus porque achavam que Jesus estava louco, trazendo uma doutrina nova. Mas Jesus estava trazendo a doutrina de Deus. E ele disse: se alguém quiser conhecer esta vontade de Deus, vai ter que aprender pela doutrina. E aí em Atos 2:42 a Bíblia revela para nós que depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi ascenso ao céu, a igreja que foi estipulada no Pentecoste, a igreja que nasceu no capítulo 2 e verso 1 ali de Atos dos Apóstolos, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? É a mesma doutrina que Jesus trouxe. Qual é a doutrina que Jesus trouxe? É aquela que ele recebeu do Pai. Então os apóstolos tinham a doutrina de Jesus, e Jesus tinha trazido a doutrina do Pai. E quando eles estavam ali pregando, eles pregavam a mesma coisa que Jesus. A mesma coisa que Jesus pregava, eles pregavam. Porque não tinha mudança, a igreja era uma só. Não existia, o Pedro pregava uma coisa, o Tiago pregava outra, Bartolomeu pegava outra coisa. Não, quando tinha alguma coisa, um ponto, aleluia, que estava fora, que eles não compreendiam, a Bíblia diz que eles se reuniam, faziam um concílio e diziam, então traçavam uma meta, traçavam ali uma doutrina comum para que todos chegassem à humanidade. Ninguém formava uma igreja. Jerusalém era a capital de Israel, e quem era o pastor lá era Tiago. E Tiago, ele pregava aquilo que Pedro pregava lá na outra cidade, e Pedro pregava aquilo que João pregava também na outra cidade. Era unida na mesma doutrina. Por quê? Porque a igreja era uma só. Mas aqueles homens que estavam vivendo em Atos 2:42, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. O apóstolo, meus irmãos, os apóstolos, eles eram homens que tinham uma virtude em comum dos outros que se seguiram depois.
Todas as pessoas que estavam na igreja, eles tinham que, os apóstolos, eles tinham algo especial, eles tinham algo que os outros não tiveram. Eles tiveram contato com Jesus. Então tudo que eles diziam para as pessoas da igreja era verdade, era veracidade correta. Por quê? Porque eles andaram com Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele teve que provar, por meio de atitudes, por meio de dons espirituais, que ele também era apóstolo. Por quê? Porque Paulo não teve o privilégio de andar com Jesus. Paulo não foi um dos 12. Então quando Paulo foi chamado, quando Jesus chamou a Paulo como apóstolo, ele teve que provar por intermédio dos dons espirituais e por intermédio dos dons ministeriais que ele também era um apóstolo vindo fora do tempo, mas ele veio como apóstolo, e as suas obras mostraram que ele era um apóstolo, porque tudo que ele fazia, toda a doutrina que ele pregava era igual àquilo que Jesus ensinou e que os demais apóstolos também ensinaram. Mas hoje nós vemos coisas diferentes. Hoje uma igreja prega uma coisa, outra igreja prega outra. Aleluia. E Deus, como eu já disse, Deus deixou para nós a ciência, a hermenêutica, que é a interpretação dos textos sagrados, a compreensão dos textos sagrados. Então as pessoas hoje, elas formam igreja, formam doutrinas, tirando versículos da Bíblia e deixando o resto tudo para trás. Hoje existe igreja que aceita uma pessoa viver amasiada dentro da igreja, toma o seio e tudo. A Bíblia mostra claramente que isso é errado, mas eles não encontram na Bíblia porque eles não estudam a Bíblia. Eu estava conversando com um rapaz esses dias aí, e eu disse para ele: a coisa mais incrível que eu vejo dentro das igrejas pentecostais é que as pessoas que são crentes pentecostais não gostam de estudo bíblico. Eles gostam de ver crente virando cambalhota em cima do púlpito, eles gostam de ver crente dando gritos de glória a Deus e aleluia, eles gostam de ver crentes falando em novas línguas, eles gostam de profecias, eles gostam de revelações, mas eles não gostam do estudo bíblico, e por isso existem várias igrejas. Mas o que nós estamos falando aqui nesta noite é acerca das pessoas que não entendem o que é a doutrina e fazem múltiplas igrejas formando doutrinas delas mesmas. Veja bem, nós conhecemos igrejas que falam que Jesus, ele não é Deus, que Jesus ele é um anjo que veio aqui nessa terra e trouxe a mensagem de Deus. Outra igreja prega que nós temos que guardar certo dia para nós descansarmos, que em tal dia da semana nós não podemos trabalhar. Isso tudo são conceitos humanos, isso tudo são pessoas que estudam a palavra de acordo com o seu entendimento e não de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com a revelação do Espírito Santo. Outra igreja não crê que língua estranha é algo de Deus, diz que é demônio que está falando na boca dos crentes. São pessoas que estão blasfemando contra o Espírito Santo e não estão entendendo, não estão se dando conta. Outras pessoas acham que, aleluia, por a pessoa viver uma vida em pudor, em moralidade, aleluia, viver uma vida pura na presença de Deus, são pessoas quadradas, são crentes que querem ser mais crente que o outro, querem ser santarrão, e não entendem que a Bíblia nos chama de santos, que a Bíblia nos chama de pessoas diferentes, luz do mundo, sal da terra, e que nós devemos ter uma aparência, não só externa, é claro, mas uma aparência interna também, aleluia, de acordo com a vontade de Deus. E nós estamos aqui para pregar isso, nós estamos aqui para trazer a verdadeira doutrina, nós estamos aqui, aleluia, interpretando a palavra de Deus segundo a inspiração do Espírito, segundo a hermenêutica, aleluia. Por quê? Porque nós queremos morar no céu. Nós não estamos aqui formando uma outra igreja, nós estamos aqui restaurando o padrão bíblico que foi deixado para trás. Nós estamos aqui trazendo aquilo que se perdeu por causa que se amontoaram de homens que eram doutores e fizeram doutrinas para si mesmos. Uma certa vez um irmão falou para nós que queria que eu mostrasse na Bíblia que Jesus não tomou vinho, porque o lugar onde ele estava congregando, eles tomavam vinho na Santa Ceia. E eu tive que mostrar para ele que Jesus ele tomava o suco da vide, Jesus não tomava o vinho. Que o vinho na época de Jesus não é o mesmo vinho que nós tomamos hoje. Hoje as pessoas lá nas vinícolas, eles colocam álcool dentro do vinho, dentro do suco da uva. E no tempo de Jesus não, o vinho era o próprio suco. Eles destilavam a uva e aquele suco que saía se chamava vinho. Aquilo era vinho, era o suco da vide, era o que Jesus tomava. Mas os homens, eles querem beber.
Os homens, eles querem se embriagar, os homens querem fazer a sua vida como desejam, mas eles sabem que eles precisam estar dentro de uma igreja. Então eles começam a criar doutrinas para que venham se acomodar, para que venha se enquadrar com a sua própria maneira de viver. A Bíblia, meus irmãos, não é, aleluia, algo para nós. A Bíblia não pode ser vista, irmãos, como alguma coisa que tem que se encaixar com nós. É nós que temos que nos encaixar com a Bíblia. Nós não podemos procurar na Bíblia algo que vai nos satisfazer. Nós temos que procurar na Bíblia mudar as nossas atitudes. A Bíblia diz lá em Tiago que a palavra de Deus é como um espelho, que nós olhamos e vemos as nossas imperfeições e nós temos que mudar. Nós não temos que mudar a Bíblia. Nós não temos que botar vírgula na Bíblia onde não tem vírgula. Nós não podemos botar ponto na Bíblia onde não tem ponto. Nós não podemos botar acento circunflexo onde é um acento agudo. Nós temos que pegar a Bíblia, lê-la, estudá-la, e aquilo que nós estamos errados, que ela está me mostrando, tem que mudar. Não tirar a palavra de Deus, não mudar, não arrancar uma folha da Bíblia e dizer, não, isso aqui não serve para mim. Não fazer como muitos fazem, diz assim, aquilo que Paulo falou sobre o cabelo das mulheres, isto é lá para Coríntios. Então aquilo que Jesus falou sobre tudo que ele falou, é lá para Jerusalém, porque Jesus estava em Jerusalém. As pessoas fazem da doutrina bíblica uma brincadeira. Elas acham, aleluia, que a doutrina da palavra de Deus é algo que elas podem mudar, e não podem. Jesus mesmo disse, passará o céu, a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu posso mudar qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Eu posso mudar a igreja, eu posso mudar a placa da igreja, eu posso mudar a rua, eu posso mudar a minha casa, eu posso mudar a minha cara, eu posso mudar o meu cabelo, mas eu não posso mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável, ou seja, ela não muda, ela é imutável, porque ela é de Deus. E Jesus veio e trouxe isso. Ele disse, se vocês quiserem fazer a vontade de Deus, vocês vão conhecer a respeito da doutrina. Agora as pessoas não querem fazer a vontade de Deus, as pessoas querem fazer a sua vontade. E aí elas começam a ler a Bíblia para encaixar os versículos de acordo com a sua vontade. E é possível fazer isso? Claro que é possível. Se não fosse, não existiam tantas igrejas como nós estamos vendo. Se não fosse, não existia pastores que estão em cima pregando em adultério. Se não fosse possível, não existia pastores que vêm aqui no púlpito, não aqui, porque graças a Deus Jesus tem nos guardado disso, mas em púlpitos aí de igrejas, que eles estão de dia tomando cerveja e à noite vem falar aqui em glória a Deus, aleluia. É possível, porque Jesus deixou para nós o livre-arbítrio. Mas todas essas pessoas que pregam segundo a sua vontade e não aprendem a doutrina de Cristo como Jesus ensinou, essas pessoas vão pagar muito mais caro do que o ímpio que não conhece a Deus. Muito mais caro. A Bíblia diz que melhor fora para esses que colocassem uma corda no pescoço, amarrassem numa mó de moinho e se atirassem no rio. Melhor seria para eles isso do que errar as Escrituras e errar o povo. São pessoas que se enganam a si mesmo e trazem engano para os outros. São pessoas que abrem uma cova e caem dentro. São pessoas que são guias de cego, querendo, aleluia, levar as pessoas para o lugar, mas nem eles sabem para onde estão indo, porque eles também são cegos. Sobre esses tipos de pessoas, Jesus, ele condena, Jesus, ele vai sempre contra, porque a palavra de Deus é imutável. Eu não posso mudar uma doutrina por um capricho meu. Eu não posso mudar o mandamento de Deus por um capricho meu. Eu não posso mudar a palavra de Deus porque eu não gosto de fazer tal coisa, porque eu acho errado, porque eu penso assim, porque eu tenho meu achômetro. Eu não posso mudar a palavra de Deus por aquilo que eu penso. Eu tenho que mudar as minhas atitudes para que elas se conformem com a palavra. No tempo de Jesus, Jesus lutou contra 4 tipos de seitas dentro do judaísmo. Alguém pode pensar assim, essa montoeira de igreja hoje não existia no tempo de Jesus, mas não é verdade. No tempo de Jesus existia várias seitas que ele lutava. Existia a seita dos fariseus, que eram os sucessores de Hassidim, ou os piedosos do século I, que formavam um partido religioso puritano. Eles faziam ali, os fariseus, eles determinavam leis, eles colocavam leis, eles estimulavam o povo a fazer sacrifícios, eles estimulavam o povo a dar dízimos, mas eles não faziam. Então Jesus lutava. Foi contra quem mais Jesus lutou, contra esse tipo de religião. Era dos fariseus, aqueles que pregavam para fazer, mas não faziam. Depois Jesus tinha também uns outros tipos de pessoas religiosas no tempo dele, que eram os saduceus. E os saduceus, a maioria deles eram ricas, eram sacerdotes, eram aristocratas do
tempo de Jesus, eram ricos, eram famosos, eram aqueles que se sentavam com púrpura lá nos púlpitos de Jerusalém. E Jesus lutava com eles. Por quê? Porque eles não eram espiritual, eles não criam na ressurreição dos mortos, eles tentavam Jesus. Foi esses saduceus que trouxeram uma parábola para Jesus tentar decifrar. Trouxe aquela parábola de uma mulher que tinha um esposo, o esposo morreu, e aquele homem que era esposo dela tinha mais 7 irmãos, e que cada um dos irmãos possuíram aquela mulher. E eles perguntaram: Jesus, quando chegar no céu, de quem ela vai ser esposa? E Jesus, vendo a astúcia deles, trouxe a doutrina sobre a ressurreição, mostrando que no céu não se casam e não se dão em casamento, que nós seremos como os anjos. Esse tipo também de religião afrontava Jesus. Também no tempo de Jesus existiam os essênios. Os essênios eram uma turma que vivia separada de tudo. Era aqueles crentes que hoje em dia a gente chamaria de crentes fanáticos, que só eles sabem, que só eles têm a revelação, que eles não precisam da palavra de Deus, que eles orando, jejuando e indo para o monte, tá bom, eles têm tudo. Esse tipo de gente também Jesus enfrentou. E Jesus também enfrentou os zelotes. Os zelotes eram fundamentalistas, eram crentes que queriam tudo à força, era aquele tipo de crente que queriam bater nos outros para que as pessoas fizessem as coisas certas, queriam que entrasse para o lado deles à força. Era tipo xiitas hoje, aleluia, dos islâmicos: ou você vem para o meu lado ou eu te mato. Assim eram os zelotes, aleluia. E Jesus lutava com esse tipo de gente, porque ele estava trazendo a verdadeira realidade do cristianismo. Jesus estava trazendo a verdadeira vontade de Deus, imposta através da doutrina que Deus estava dando para ele. E nós temos que andar assim. Nós não podemos ler a Bíblia e fazer com que ela se encaixe com a nossa vida. Nós temos que nos encaixar com a Bíblia Sagrada. Nós não podemos ser como essas seitas que picam a palavra de Deus. Tem uma seita que diz no capítulo 1 de João, e o versículo também 1, a nossa Bíblia diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Mas na seita eles trocaram. Eles botaram assim: no princípio era o verbo, e o verbo era um Deus. Ou seja, mostrando que existem vários deuses. Existe outra seita que diz assim: quando Jesus estava morrendo lá na cruz e o ladrão estava do lado dele, a Bíblia diz assim, que o ladrão vendo disse: mestre, me perdoa. Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas a seita diz assim, que Jesus disse para ele: hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. Colocar uma vírgula onde não existe vírgula, formar uma doutrina onde não existe essa doutrina. Quando nós lemos que Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus está dizendo que ele morreria e o homem morreria também, e os dois iam para o paraíso. Mas quando botamos uma vírgula onde não tem vírgula, a leitura fica que Jesus iria morrer, o homem também ia morrer, e um dia aquele homem ia para o paraíso, mas não na hora que ele morreu. Então as pessoas formam doutrinas colocando vírgula onde não existe vírgula, colocando ponto onde não existe ponto. E nós não estamos aqui para mudar a palavra. Eu não posso aqui, aleluia, separar uma palavra. Eu não posso aqui, aleluia, botar um ponto onde é uma vírgula. Eu não posso. A Bíblia diz que ai daquele que acrescentar alguma coisa na palavra. Todos os flagelos que estão escritos no Apocalipse serão vindos sobre eles. Ai daquele que tirar alguma coisa da palavra, porque a Bíblia diz em Apocalipse: se tirar alguma coisa, será tirado também, aleluia, o direito dele entrar no céu. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos a palavra de Deus, nós estudarmos, nós procurarmos saber o que é hermenêutica. A hermenêutica é o estudo sistemático, a hermenêutica é a compreensão exata do texto. Mas as pessoas, principalmente os pentecostais, nós somos pentecostais, mas eu glorifico a Deus porque o Ministério Restauração, ele traz uma coisa sobre o estudo sistemático da palavra. Seguido nós estamos fazendo cursos de obreiro, seguido nós fizemos ética ministerial, seguido nós fizemos vários cursos. Por quê? Porque nós temos que a palavra de Deus é o que nos mantém. Mas a maioria das igrejas pentecostais, elas não dão ouvido, elas não param para aprender. Elas querem pular, querem gritar, querem falar novas línguas. Mas isso só não é o Evangelho. Isso é bom, faz parte do pentecostalismo, mas isso só não é o pentecostalismo. O Pentecostes nasceu com Pedro pregando, cheio do Espírito Santo, mas pregando a palavra.
3.000 almas se renderam aos pés de Cristo, não porque Pedro falou em língua estranha, mas porque Pedro, começando as escrituras lá em Joel, trouxe a revelação de que Jesus era o Messias e que aquilo que estava acontecendo era uma revelação do Espírito Santo que estava sobre a vida deles. Então nós temos que aprender a palavra de Deus e não podemos mudar aquilo que Jesus trouxe, aquilo que Jesus nos ensinou. Pastor, e o que vai acontecer com essas igrejas que estão pregando errado? Bom, o que vai acontecer é que elas vão ter que pagar por aquilo que elas estão dizendo errado. Um dia, todos eles vão ter que comparecer diante de Deus e vão ter que dar conta de todos os seus erros. Mas glória a Deus que nós não vamos estar lá. Nós vamos estar apenas participando do tribunal de Cristo, onde eu e você vamos receber o nosso galardão. Amém?